Bolsa Família em 2020. Você sabe qual é a situação? Bom, a fila de espera no programa atinge mais de 1 milhão de famílias. Além disso, o número de pessoas atendidas pelo programa social está em queda em meio à escassez de recursos que estamos passando. Mas se você quer saber mais, continue aqui comigo nesse vídeo até o final. O ano de 2020 começa com o Bolsa Família em crise. O principal programa social do governo brasileiro está com benefícios represados e registra redução de números de pessoas atendidas. Após um 2019 marcado pelo surgimento e crescimento de uma fila para ingressar no programa, novos relatos, como o publicado pelo jornal O Estado de São Paulo, em 18 de fevereiro de 2020, revelam que a quantidade de pessoas à espera do Bolsa Família pode ser ainda maior. O programa central na política econômica e social dos governos petistas, que governaram entre 2013 e 2016, atende hoje 13,2 milhões de famílias por todo o Brasil. Mas você realmente sabe o que é o Bolsa Família? Bom, o Bolsa Família é um programa de assistência social instituído em 2004 com a sanção da Lei número 10.836 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que governou o Brasil entre 2003 e 2010. Na prática, a lei unificava uma série de programas que já haviam sido adotados pelo governo federal durante a gestão do Fernando Henrique Cardoso, que governou entre 1995 e 2002 e foi o antecessor de Lula. Tais programas incluíam o Bolsa Escola e o Bolsa Alimentação. Apesar de derivar de programas criados anteriormente, o Bolsa Família marcou uma ampliação significativa no atendimento de famílias pobres e extremamente pobres no país. Virou, assim, uma das principais bandeiras eleitorais do Partido dos Trabalhadores, que governou o Brasil por 13 anos, primeiro com Lula, depois com Dilma Rousseff, alvo de impeachment por manobras fiscais em 2016. O objetivo do programa é combater a pobreza. Para atingir esse objetivo, ele atua em duas frentes. A primeira, e a principal delas, é a transferência de renda do governo federal para as famílias pobres. A segunda é o acompanhamento de saúde e educação de crianças, adolescentes e gestantes. O Bolsa Família busca garantir que crianças e adolescentes estejam saudáveis, vacinados, com bom peso e etc. Tudo de boa qualidade, né? De qualidade de vida, mas eles precisam estar matriculados e frequentando a escola. Além disso, acompanha grávidas no pré-natal e orienta mães na fase de amamentação. Você conhece alguma história de pessoas que foram beneficiadas pelo Bolsa Família? Se sim, conta pra gente. Bom, mas você aí também sabe como funciona esse benefício? Bom, primeira coisa, para receber o benefício, as famílias devem estar registradas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal. O cadastro é um sistema que permite que o governo identifique quais são, quantas são e onde estão as famílias de baixa renda no Brasil. Além de servir para o Bolsa Família, ele também é usado para a aplicação de outros programas sociais federais, como o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, que no final eu vou te explicar o que é. Bom, para o cálculo do benefício estendido a cada família, o programa considera a renda mensal do domicílio, a qual a composição da família, se há crianças, adolescentes, grávidas, etc. Há diferentes tipos de benefício aos quais correspondem diferentes valores. Há, por exemplo, o benefício básico, destinado apenas às famílias em extrema pobreza, com renda mensal por pessoa menor que, pasmem, R$ 89. Há também benefícios que dependem da composição familiar, que podem ser concedidos à família cujo rendimento por pessoa é de até R$ 178. Mas você deve estar perguntando, prof, mas eles não ficam pendurados no Bolsa Família? Como que funciona a rotatividade do programa? Bom, as pessoas ficam eternamente com esse benefício? São algumas questões. Então é o seguinte, o benefício do Bolsa Família é dinâmico e rotativo. Isso significa que a cada mês entram e saem famílias do programa. A concessão do benefício depende do número de famílias atendidas em determinado município, uma vez que é feita uma estimativa prévia de quantas famílias pobres há no local.
A transferência de renda também depende do orçamento que o governo federal separou para o cumprimento do programa. As famílias recebem o Bolsa Família usando um cartão de saque emitido pela Caixa Econômica Federal. Elas podem deixar de receber o benefício caso melhorem a sua renda, descumpram os compromissos relacionados à saúde ou à educação ou não atualizem os dados no cadastro único. Bom, prof, mas entendi. Agora tem uma coisa, o que é essa fila que está tendo agora em 2020 que eu nem estava sabendo? Então é o seguinte, as famílias que estão na fila do Bolsa Família agora, no início de 2020, são as que estão registradas no cadastro único, que entraram com o pedido para receber o benefício e se encaixam nos critérios estabelecidos para entrar no programa, mas que não estão efetivamente recebendo a transferência de renda. Se você precisa de números para entender melhor o programa e o que está acontecendo, eu vou te dar agora. Tem gente que gosta de ver os números e tudo mais. Então, olha só. 972,2 mil foi a queda do número de famílias beneficiárias do Bolsa Família entre dezembro de 2018 e 2019. R$ 190,75 foi o benefício médio do Bolsa Família por família no mês de fevereiro de 2020. 32,5 bilhões foi o orçamento do Bolsa Família em 2019 e 29,5 bilhões é o orçamento previsto para o Bolsa Família em 2020. Prof, mas qual que é o motivo das filas desde 2019? O ano de 2019 ficou marcado pelas filas no Bolsa Família, que impediram milhões de pessoas de obterem o acesso ao benefício por todo o país. Um levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo, publicado em 10 de fevereiro de 2020, mostrou que, sob o governo Bolsonaro, o programa passa pelo período mais longo de restrição no número de novos beneficiários, ou seja, menos famílias registradas no cadastro único, com renda comprovadamente baixa e que fizeram o pedido para receber o Bolsa Família, estão conseguindo ter o acesso ao benefício. Assim, elas formam uma fila à espera da transferência. Até maio de 2019, a fila para entrar no Bolsa Família estava zerada. A partir de junho, entretanto, o quadro mudou. Houve uma redução drástica no número de novos beneficiários. Dessa forma, a rotatividade do programa acaba sendo assimétrica. Se, por um lado, há famílias que continuam saindo do programa, por outro, a entrada está praticamente emperrada, sendo que há demanda. Ela está comprovada que existe. Isso leva à redução no número total de benefícios distribuídos, ao aumento das filas para entrar no programa. As carências de atendimento do Bolsa Família em 2020, portanto, estão relacionadas à parte operacional de liberação de verba e não à quantidade de pedidos pelo benefício. Isso é um cenário em que a extrema pobreza está aumentando no Brasil e isso que acaba deixando a situação mais drástica. Os números da Bolsa Família, por exemplo, segundo os dados reunidos pela Folha de São Paulo entre janeiro de 2017 e maio de 2019, cerca de 250 mil novos beneficiários foram incluídos no benefício a cada mês. Entre junho e outubro de 2019, entretanto, esse número caiu para 5.400 novos benefícios por mês. O acúmulo nas filas levou o número de famílias na fila ao patamar de 1 milhão em janeiro de 2020, segundo o jornal. O dado divulgado pelo governo em janeiro era que a média anual da fila era de 494 mil famílias, ou seja, o número apresentado pela Folha de São Paulo, calculado pela combinação de dados do Ministério da Cidadania, do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e do Ministério da Economia, já apontava uma realidade pior do que afirmada pelo governo. Em outra reportagem sobre as filas do Bolsa Família, o Estado de São Paulo estimou o tamanho da fila como ainda maior do que o número divulgado pelo jornal concorrente. O novo levantamento mostrou que só entre as famílias em situação de extrema pobreza, com uma renda mensal por pessoa de até R$ 89, você imagina? Você sobreviver durante um mês inteiro com R$ 89. Então, isso é extrema pobreza. A fila dessas pessoas chega a mais de 1,5 milhão de beneficiários, segundo os dados obtidos via Lei de Acesso à Informação. Os números mostram que cerca de 40% dessas famílias estão no Nordeste do Brasil. O número total de famílias na fila pode ser ainda maior,
caso sejam consideradas as famílias com renda mensal per capita entre R$ 89 e R$ 178. Bom, mas Carla, qual é o histórico das filas da Bolsa Família? Então, a situação de filas no Bolsa Família não é nova, né? Então, em meados de 2017, por exemplo, havia centenas de milhares de pessoas na fila para receber o benefício, em um momento em que houve um corte no número de beneficiários. À época, o governo Michel Temer aplicou um pente fino no cadastro único, buscando excluir do programa aqueles que não precisavam mais receber o benefício, né, no caso, né, receber o benefício. A fila foi zerada no segundo semestre de 2017. Os técnicos que foram ouvidos pelo Estadão, naquela reportagem que eu citei, afirmaram que é normal que haja fila no Bolsa Família. Inclusive, na virada de 2019 para 2020, entretanto, a situação é diferente do que a dos outros anos. Isso porque, ao contrário do que houve em outros momentos, não há verba para abrigar mais de 13,1 milhões de famílias beneficiárias. O orçamento para o Bolsa Família em 2020 está previsto para ser nominalmente menor do que o 2019. Ao mesmo tempo, o número de famílias que demandam o benefício em 2020 é maior do que 13,1 milhões. Também tem uma outra coisa interessante que foi falado sobre o Bolsa Família e o 13º salário. Um dos motivos apontados como determinantes para a falta de recursos no programa é o pagamento do 13º da Bolsa Família em 2019. A medida que era promessa da campanha presidencial de Bolsonaro em 2018 foi cumprida sem que fossem divulgadas as origens dos recursos usados nos pagamentos. Uma reportagem da Folha de São Paulo, de novembro de 2019, indicava que o governo não tinha espaço no orçamento para financiar o 13º do programa. Em janeiro de 2020, o jornal mostrou que o governo utilizou recursos destinados originalmente à Previdência para arcar com a medida. Jair Bolsonaro, presidente da República, em uma entrevista a jornalistas no dia 7 de fevereiro de 2020, disse, abre aspas, vocês estão loucos para que eu desse um corte na Bolsa Família. Deve ser isso. Atendemos o Bolsa Família. Deve ter havido remanejamento. Tudo de forma legal, sem problema nenhum. Fecha aspas. Bom, o pagamento do 13º salário em 2019 foi feito por medida provisória publicada em outubro daquele ano por Bolsonaro. A medida tem validade de 120 dias, descontando o período de recesso parlamentar. Assim, seu prazo de vencimento está marcado para o fim de março de 2020. Caso não seja confirmado pelos parlamentares até lá, o texto perderá validade e o 13º da Bolsa Família terá sido aplicado apenas em 2019. O governo federal não pretende aprovar a medida no Congresso, segundo informações de bastidores publicados pelo portal UOL. A ideia original era abrir uma exceção e pagar a 13ª parcela do benefício apenas em 2019. A base aliada do governo federal articula para deixar a medida caducar. Desde que foi publicada a medida provisória, a comissão mista que avalia a proposta já adiou a votação 5 vezes. A equipe econômica argumenta internamente que não há como garantir recursos para tornar permanente o 13º da Bolsa Família. E agora nós vamos falar sobre a importância do Bolsa Família para a economia. Porque além de ser um importante instrumento para atacar a desigualdade de renda no Brasil, o Bolsa Família cumpre papel relevante na atividade econômica do país. Isso porque a transferência de renda para as famílias mais pobres aumenta o consumo, que, por sua vez, reverbera pela economia do chamado efeito multiplicador. Com maior renda, as pessoas gastam mais, o que, por sua vez, aumenta a receita das empresas, que podem reinvestir e contratar mais funcionários, e por aí vai. Estudos apontam que o efeito multiplicador do Bolsa Família é maior do que outros benefícios sociais, como o benefício de prestação continuada, o BPC, que é um benefício de renda no valor de um salário mínimo para pessoas com deficiência de qualquer idade, ou para idosos com idade de 65 anos ou mais que apresentem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial e que por isso apresentam dificuldades para a participação e interação plena na sociedade.
Para a concessão desse benefício, é exigido que a renda familiar mensal seja até 1/4 do salário mínimo por pessoa. Outro benefício social bem conhecido é o seguro-desemprego, que é um benefício integrante da Seguridade Social, garantido pelo artigo 7º dos Direitos Sociais da Constituição Federal e tem por finalidade prover assistência financeira temporária ao trabalhador que foi dispensado involuntariamente. E embora previsto na Constituição de 1946, ele foi introduzido no Brasil no ano de 1986 pelo intermédio do Decreto-Lei número 2.284, de 10 de março de 1986, e regulamentado pelo Decreto número 92.608, de 30 de abril de 1986. Após a Constituição de 1988, o benefício seguro-desemprego passou a integrar o programa de seguro-desemprego, que tem por objetivo, além de prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado, em virtude da dispensa sem justa causa, inclusive a indireta, que é auxiliá-lo na manutenção e busca de emprego, promovendo, para tanto, ações integradas de orientação, recolocação e qualificação profissional. Caso essa temática apareça em sua redação, não se esqueça de citar a Constituição, os conceitos e cite os números para enriquecer seu discurso sociocultural. Mas agora eu vou te dar uma informação de atualidades muito importante para sua prova, caso venha um tema de redação debatendo os benefícios sociais no Brasil. Apesar de uma Constituição que nós temos, que é carregada de direitos sociais, visando a transformação da sociedade brasileira, foi somente a partir de 2004 que o país ganhou destaque internacional nas ações de combate à pobreza e desigualdade, tornando-se uma referência. O grande protagonista teria sido justamente ele que nós falamos até agora, o programa Bolsa Família, um programa de transferência de renda condicionada ali, que, combinado aos direitos sociais, teria permitido o alívio imediato de situações de extrema pobreza, mas também o desenvolvimento do capital humano, atingindo resultados positivos multidimensionais nos seus quase 20 anos de existência. Tal processo iniciou um debate acerca da necessidade de institucionalizar o programa como uma política de Estado que, para alguns interlocutores, significaria transformar o programa Bolsa Família em um direito aos moldes dos direitos sociais, impondo uma obrigação aos governos futuros. Foi assim que, em dezembro de 2019, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, CCJ, aprovou a inserção do Bolsa Família na Constituição. A proposta de emenda à Constituição, a PEC 200/19, inclui no texto constitucional o programa de transferência de renda a famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. A proposta foi apresentada pela deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo. Segundo Tabata Amaral, o objetivo da PEC é garantir a transferência de renda independente de que partido ou ideologia esteja à frente do Poder Executivo. A PEC também recebeu críticas de alguns deputados que citaram o impacto financeiro da proposta e o ciclo de dependência criado pelo programa. O Bolsa Família atende atualmente cerca de 13,5 milhões de famílias que vivem em extrema pobreza ou estado de pobreza, com a renda per capita de até R$ 178 por indivíduo. O benefício médio pago a cada família é de R$ 189,21. E aí, o que você pensa sobre o programa Bolsa Família? Compartilha aí com a gente, comenta aí o nosso vídeo, que assim a gente constrói um grande grupo de informações e conhecimento, e além disso, você deve treinar para sua redação, se caso venha o tema sobre os benefícios sociais, sobre o Bolsa Família especificamente, e também a sua prova de atualidades pode estar cobrando, pode cobrar aí de você alguma coisa, algum tema relacionado a isso. Espero que você tenha gostado, dê um like na nossa aula, um grande beijo e até a próxima!